Estamos de volta com o programa Filosofando, hoje falando sobre aquilo que mais nos toca, o sentimento do sagrado. E essa é a minha primeira pergunta agora nesse bloco para a professora Sônia. Qual a diferença entre profano e sagrado? Exatamente. Então, as diferenças entre profano e sagrado é justamente nesses conceitos que se fundamentam não somente as religiões, principalmente as religiões e as crenças, né? Se nós formos tomar por base, por exemplo, o islamismo atual e as suas derivações extremistas, principalmente, para ser o que eles são, para agir como eles agem, eles estão baseando as suas crenças num sagrado extrapolado, num sagrado exagerado, né, em detrimento do bem-estar humano. Então, para que a gente possa entender essa questão, essa ojeriza que esses extremistas têm quanto ao profano, e aqui eu vou dar como exemplo as atitudes, as ações do Estado Islâmico que está destruindo a cidade de Palmira, no Oriente Médio, e que deixou para nós um legado arquitetônico de história, de cultura. Então, como é que essas pessoas puderam agir desta forma? Eles agem desta forma com base nas crenças do extremo sagrado, do reelaborado sagrado, não o sagrado que respeita a natureza, o ser humano e as obras humanas, porque eles não respeitam nada, eles respeitam o sagrado que eles elaboraram. Então, olha só, uma definição bastante interessante para que a gente possa entender essa diferença. Que é o sagrado? Não é uma coisa, é uma qualidade das coisas, que de forma envolvente nos toma totalmente, nos fascina, nos fala ao profundo de nosso ser e nos dá a experiência imediata de respeito, de temor e de veneração. Essa é uma fala de Leonardo Boff. Rudolf Otto, um clássico estudioso do fenômeno em O Sagrado, que é um livro desse autor, descreve em 2 palavras-chave a experiência do sagrado. Ele chama de fascinação e impacto. O impacto é aquilo que nos faz tremer por sua magnitude e pelo transbordamento da nossa capacidade de suportar a sua presença. Esta nos faz fugir devido à sua arrasadora intensidade. E, ao mesmo tempo, o fascínio, né? Aquilo que nos fascina, lógico, nos arrasta como imã irreprimível porque nos concerne absolutamente. O sagrado é como o sol. Sua luz nos arrebata e nos enche de entusiasmo, que é o fascínio. E, ao mesmo tempo, nos obriga a desviar o olhar porque nos pode cegar e queimar, que é o impacto. Então, o sagrado está no inconsciente coletivo humano, do qual Kardec foi extrair os conceitos que ele, juntamente com os espíritos superiores, acabaram por elaborar no Livro dos Espíritos. Está lá, leis morais, lei de adoração. Não é? Então, não é de uma hora para outra que esse processo ocorre, acontece através dos milênios. Então, vejam só, desde a adoração aos fenômenos naturais, conforme eu falei no primeiro bloco, né? Essa adoração vai sofrendo uma alteração, ela vai evoluindo no sentido do sacrifício também. Então, nos primórdios da raça humana, do desenvolvimento da religiosidade humana, nós temos o sacrifício humano, o sacrifício vegetal, o sacrifício animal, até presente no judaísmo, quando Jesus visita o Templo de Jerusalém. Aquele templo tinha um verdadeiro comércio elaborado pelos fariseus, que era a vendagem, o lucro obtido, que Jesus contesta, dessa vendagem de animais, pombas, ovelhas, carneiros, animais de grande porte, não é? Que eram vendidos para serem doados em sacrifício. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Então, essa oferta, quanto maior o tamanho do animal, maior é o desejo de louvar a Deus. Se é um ser humano, por exemplo, nas civilizações primitivas, como aqui na América
central que se sacrificava o seu inimigo, né? Então o inimigo era sacrificado no sentido de quê? E a sua carne era depois aproveitada para alimentação, mas o que estava envolvido aí? A carne do inimigo era composta de energias, de potencialidades que seriam transferidas desse guerreiro para os outros guerreiros, né? E o sangue, que também era utilizado como bebida, nos povos antigos o sangue era tido como um elemento fundamental da vida em si. Então eu estou honrando o meu inimigo, ingerindo o seu sangue, né? E dando continuidade ao espírito guerreiro, a esse heroísmo que o guerreiro morto manifestava de si. Então você vê que coisa interessante, né? Então nós aqui no século XXI, Márcia, não podemos encarar essas civilizações antigas de uma maneira a dizer, ah, meu Deus, mas sacrificavam seres humanos. Sacrificavam seres humanos porque naquele contexto era válido. Naquele contexto. Sempre temos que ter o olhar do momento, né? Lógico, lógico, lógico. Então nós sempre temos que voltar para trás para poder sentir essa empatia com os povos antigos e entender por que eles agiam daquela maneira, nesse sentido devocional. Bem, que pena, mas o programa de hoje já está chegando ao final. Na próxima semana, nós pretendemos, né, elucidar aquela dúvida que muitos ainda possuem de se o Espiritismo é religião. Então, não percam. Se quiserem também compartilhar com outros esse programa, falar conosco, vocês podem acessar tvmundomaior.com.br no Fale Conosco, ou deixar suas dúvidas, sugestões no filosofando@tvmundomaior.com.br. Se perdeu algum programa ou quer rever algum, é só colocar no youtube.com/TV Mundo Maior. E não se esqueça também, o Clube Amigos da Boa Nova está esperando por você. Associe-se, contribua para a divulgação dessa doutrina que tanto consola e esclarece. Ligue para o 0800 12 18 38. Temos, então, um encontro marcado para a semana que vem, nesse mesmo dia e horário, não é, Sônia? Isso. Até lá. Esse farol de luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, que já tem 150 anos na Terra, ele nos traz no capítulo 16º a mensagem do espírito Cheverot, escrita em Bordeaux em 1861. E o espírito diz assim: qual é o melhor emprego da fortuna? E a resposta: procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução desse problema. Está aí o segredo do bom uso das riquezas. Certamente, se você se perguntar que tipo de benefício o conhecimento do Consolador Prometido tem trazido para a sua vida, você vai encher fácil algumas páginas, porque a partir desse conhecimento nós aprendemos a nos conhecer, aprendemos a suportar as vicissitudes da vida com resignação, aprendemos a nos irmanar com aqueles que estão ao nosso lado. Finalmente temos coragem de sair daquela zona de conforto que muitas vezes carregamos há tantas e tantas encarnações buscando a iluminação. A Fundação Espírita André Luiz faz isso e já faz bastante tempo. Esta fundação te dá a oportunidade de você ser essa mensagem viva de amor. Você já faz na sua casa espírita? Ótimo. Você já faz na sua família? Ótimo. Mas o planeta Terra precisa que você faça, eu, você, cada um de nós possamos fazer cada vez mais. E uma ótima forma de fazer isso é através da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, da editora distribuidora Mundo Maior, da Uniespírito e tantas ações que são desempenhadas pela Fundação Espírita André Luiz. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova e seja este patrocinador. Compartilhe o bem. clubeamigosdaboanova.com.br ou através do 0800 12 18 38. Se for bom para você, vai ser bom para o mundo também.